Shalom Vraha! Hoje teremos uma aula incrível, como todas as outras, com o nosso querido Rabino Gloiber. Pergunte ao Rabino. E essa aula de hoje ela foi dedicada pelo nosso querido André Ricoldi de Oliveira. Ele é nosso amigo da ONG, faz parte do nosso grupo fechado de estudo, ele e a família dele. Ele dedica essa aula para elevação da alma do seu querido pai, Ailton Justino de Oliveira, que faleceu no dia 12. Então, essa aula de hoje é dedicada pelo André e o tema dela será sobre Ismanazê. Por que, Rabino, que a gente, em todas as nossas festas judaicas, a gente fala Ismanazê? Naqueles dias, nessa época. Por que a gente não fala naqueles dias, naquela época? Com vocês, meu querido esposo Léo. Shalom Vraha. E nosso querido Abba Feliz. Shalom Vraha. E essa pergunta é uma pergunta muito importante. Porque nós falamos nas festas uma brachá chamada Shecheyano. Shecheyano vekimano vegiano lesmanazé. Que Hashem nos deu vida, Hashem nos deu energia, Hashem nos fez existir até esse tempo. E a gente não fala... E quando a gente vai falar brachá, em Hanukkah, em Purim, She'asa Nisim Lavotenu, que fez milagres para os nossos pais, Bayamim Haim, naqueles dias, Bismanazé, nesse tempo agora. Então, isso é aparentemente contraditório. Ou você fez os milagres naqueles dias e naquele tempo, ou você vai fazer um milagre agora, mas você fez o milagre naquele dia não era nesse tempo agora. Então, explicam nossos sábios que essas festas de Purim e Hanukkah, que são as festas que Hashem fez para nós, milagres, naqueles dias e nesse tempo agora, elas foram despertadas de baixo para cima, não foram festas que Hashem nos deu. A festa de Pesach, Hashem nos deu. Hashem falou para Moshe Rabbeinu, quando começa a história da saída do Egito, Moshe Rabbeinu sobe no Monte Sinai, atrás de um carneirinho que está fugindo. Moshe Rabbeinu passa do lado de um arbusto incandescente, e ele vê que o arbusto está crescendo no mérito daquele fogo. Quer dizer, o fogo está regando o arbusto, o fogo está fazendo o arbusto crescer, ficar mais... Então Moshe Rabbeinu, ele entende, ele era um grande cabalista, ele já saiu do palácio do faraó falando o nome de Hashem de 72 letras que tira a alma do corpo. Ele salvou a vida de um judeu assim. E Moshe Rabbeinu, ele viu que aquele nível, o que estava acontecendo nesse mundo material, é porque lá estava revelado o Keter de Asilut. Aquele nível Keter no qual o fogo e a água um ajuda o outro. Quer dizer, o fogo faz a função da água. Então Moshe Rabbeinu entendeu, se está acontecendo isso aqui no arbusto, quer dizer que no lado espiritual, na dimensão espiritual, está acontecendo aqui uma revelação divina muito grande, a revelação do Keter. Então ele se aproximou para ver, assim, ele sabia que lá estava tendo esse nível de revelação divina tão elevado, e naquela hora Hashem fala para ele, Hashem conversa com ele, fala para ele tirar os sapatos, porque a terra que ele se encontra é uma terra santa. Tirar os dois sapatos. E qual é esse simbolismo? A gente sabe que tudo que o profeta antigo fazia, cada ação que ele fazia, era para trazer um assunto de cima para baixo. Então, quando Hashem falou para Moshe Rabbeinu, para ele dar uma cajadada no rio Nilo, e o rio vai virar sangue, e Moshe Rabbeinu falou que ele não pode dar essa cajadada, que ele não quer ser ingrato com o rio, que a mãe dele, quando ele era pequenininho, a mãe dele colocou ele numa cestinha, colocou ele naquele rio, aquele rio salvou a vida dele. Então, Hashem, Deus, ele não falou, então vamos transformar o rio Nilo em sangue sem cajadada. Não tinha como fazer sem cajadada, porque tinha que fazer uma ação material
uma ação aqui nesse mundo para trazer a reação lá de cima. Então, Hashem falou para ele, pede para o seu irmão, para o Arão, para ele dar a cajadada. O Arão deu a cajadada, o rio virou sangue. Então agora, o fato de Moshe Rabbeinu ter que tirar os 2 sapatos também é uma ação nesse mundo material para trazer alguma coisa do mundo superior. E o que ele está trazendo por meio disso? Diz o Arizal que ele está trazendo agora o comportamento divino de maneira sobrenatural, surreal. Ou seja, que tudo que vai acontecer no Egito a partir de agora, que Hashem está dizendo para ele, você vai tirar o nosso povo do Egito, mas você tira os seus sapatos, quer dizer que a gente não vai participar em absolutamente nada nessa saída do Egito. Hashem tinha prometido para os nossos patriarcas, Abraão, Isaac e Yaakov, que Hashem prometeu para Abraão que os descendentes dele vão ser escravos numa terra estranha e depois vão sair de lá com muitas riquezas. Hashem prometeu para Isaac e Yaakov que aquela terra que eles estão vai ser dada para nós. Então agora chegou a hora de Hashem prometer o que ele falou para Abraão, que vai tirar a gente do Egito com muitas riquezas, e o que ele prometeu para os 3 patriarcas, que vai nos dar aquela terra, a Terra Santa. Então a gente não participaria com nada, não é uma coisa que aconteceu por causa de nós. E esse foi o simbolismo de Moshe Rabbeinu tirar os 2 sapatos. Depois nós vamos ver no caso do Josué, Yoshua ben Nun, que ele entra na Terra Santa, ele tem que lutar para conquistar a Terra Santa, transformar ela de terra de Canaã, que é a terra maldita, em Eretz Israel, que é a Terra Santa. O anjo se revela para ele, e o anjo fala para ele tirar um sapato só. Então ele está dizendo assim, olha, 50% agora vai ser sobrenatural, mas 50% vai ser natural. Vocês vão fazer a guerra, mas 50% vocês vão ter aqui de crédito sobrenatural. Na hora que começou a guerra, a muralha de Jericó, ela era quadrada, ou seja, não tinha como derrubar aquela muralha. E aí entrou 50% sobrenatural, a muralha afundou. Ou no caso do Rio Jordão, para cruzar o Rio Jordão, que o rio se abriu. E milagres assim, quer dizer, sempre foi na guerra contra os 7 povos, nos 7 anos de guerra, foi 50% sobrenatural. Isso foi, o anjo falou para ele tirar um sapato só, não tirar os 2. No caso do Egito, a gente não participou absolutamente em nada. Os primogênitos do Egito na 10ª praga fizeram uma revolução contra o faraó, nós não participamos. Então esse era o simbolismo lá. Então por isso que na festa de Pesach não vai estar escrito naqueles dias, nessa época. Aonde vai estar escrito que fez milagres para os nossos antepassados naqueles dias, nessa época, vai ser em Purim e Hanukkah, que são festas que nós abrimos os portões lá de cima. Ou seja, Pesach é uma época de milagres, porque Hashem abriu esse portão lá em cima. A Torá determina que essa época é uma época de milagres. Mas Purim não tinha que ser uma época de milagres. Hanukkah não tinha que ser uma época de milagres. Mas por causa que os nossos antepassados, eles fizeram um esforço tão grande e eles abriram um portão lá em cima, a partir da hora que aquele portão está aberto, já fica sempre aberto. Sempre que a gente volta para essa mesma época, os portões estão abertos. Os portões celestiais estão abertos. Você faz os seus pedidos, não tem burocracia, catraca livre. Você entra para conversar com o rei, sem burocracia. Porque nossos antepassados passaram por tudo aquilo, se esforçaram todo aquele esforço e conseguiram abrir os portões celestiais. E eles estão abertos nessa época, desde aqueles dias até agora também. Sempre que chega essa época de Purim, sempre que chega a época de Hanukkah, os portões novamente se abrem. Em Pesach, Sukkot, Shavuot, é Hashem que abre os portões.
eles estão abertos por iniciativa divina. Yom Kippur, Rosh Hashanah, essas épocas do ano que são épocas que a gente tem que rezar mais. E tudo isso foi uma iniciativa divina. Agora, Hanukkah e Purim, a gente fala que fez milagres para os nossos antepassados naqueles dias e nessa época, porque foram nossos antepassados que conseguiram abrir esses portões celestiais. Então, naqueles dias eles abriram e até hoje, quando chega essa época... Todas as épocas, a mesma época está aberta. Exatamente. Agora, tem um conceito na Torá que se chama Ta'u Ad Shalom Nivra Olam, Ta'u Meshenivra Olam, Ta'u Balam Hazeh, Ta'u Balam Haba, que Deus, um dos 13 princípios da fé judaica, que Deus, ele é imutável. Por isso que a gente diz também, se Hashem, Deus, ele nos entregou na Torá que é proibido roubar, não tem como ele próprio fazer novos testamentos. Ele não muda, né? Ele é imutável, quer dizer, a sabedoria divina é imutável, não muda. Então, como pode ser que Deus é o mesmo antes do mundo ter sido criado e Deus é o mesmo depois que o mundo foi criado? Então, aí vai ter um conceito cabalístico chamado Dat Elyon e Dat Tarton. Dat Elyon quer dizer a visão de cima. A visão de cima para baixo, quer dizer, como Deus está olhando para nós. E Dat Tarton, a visão de baixo para cima, como nós estamos olhando para Deus. Então tem um exemplo que é o brilho do sol. Quando ele está aqui na Terra, ele tem identidade própria. Você pode falar, olha, está muito claro, tem muita luz. De noite o brilho do sol não se encontra. Você pode falar, então agora não tem luz. Mas o brilho do sol no próprio sol, ele existe, mas ele faz parte. Então, todo o nosso mundo, todo o nosso universo, na visão divina, tudo isso faz parte de Deus. Então não tem mutação. Na nossa visão existe essa mutação. É o brilho do sol separado do sol. A gente está vendo isso separado, mas Deus está vendo isso tudo junto, como se fosse uma coisa só. É assim como ele vê a humanidade, né? A Torá fala que ele vê a humanidade como um todo, né? Não como pessoas individuais. Isso procede, Abba? Sim. Então, assim, a humanidade como todo vamos dizer, entrar numa regra bem genérica. Eu vou explicar para vocês detalhes. Tem uma coisa chamada Divina Providência. Divina Providência é que Hashem, ele está cuidando de cada coisa, cada ser humano, cada animal, cada vegetal. Diz o Baal Shem Tov que até uma folha que cai de uma árvore, de qual jeito essa folha vai cair da árvore, se vai ser arrancada por uma pessoa, se o vento vai derrubar ela, e quantas cambalhotas ela vai dar no chão. Isso é Divina Providência. Quer dizer, cada pessoa tem a Divina Providência. Hashem está cuidando dele. Uma mãe não esquece a criança no supermercado. A mãe vai lá no supermercado, compra um monte de coisas para a criança. Ela não esquece a criança no supermercado, que a criança é o principal. Então, a Divina Providência é que Hashem, Deus, ele está cuidando de cada um de nós separadamente. Cada um de nós é o filho único. E no dia de Rosh Hashanah, Hashem, ele está vendo toda a humanidade como se fosse uma coisa só. Mas cada um está sendo julgado de maneira diferente. Então isso é um milagre muito grande. Só ele consegue fazer isso. Ele está julgando todo mundo no mesmo instante, mas um vai ficar rico, o outro vai ficar pobre. Um vai ter muita saúde, o outro vai morrer doente. E tudo isso a gente está fazendo no mesmo instante. Então, essa que é o assunto da Divina Providência, que ao mesmo tempo a gente está cuidando dizem nossos sábios, carneiro, que é do maior animal do mundo, até Betzekinem, até o ovinho do piolho, que é a menor coisa do mundo, a gente está cuidando
do piolinho para ele ter o que comer, ao mesmo tempo que está cuidando do maior animal, maior do que um elefante ou uma coisa assim. Então esse detalhe é interessante, que nós não temos ideia da grandeza de Deus. Então, por exemplo, a pessoa tem um problema, ele fala, então Deus vai ajudar, mas como Deus vai ajudar? Coitado, então deixa eu encontrar uma ideia, como ele vai me ajudar? Então alguém está me prejudicando. Deixa eu primeiro, se eu não conseguir... Não, ele fala, Hashem está me prejudicando. Ele fala, a pessoa está me prejudicando e eu rezo para Hashem, peço para Deus me ajudar. Mas aí eu falo, como Deus vai me ajudar? Se nem eu consigo descobrir um jeito, como Ele vai conseguir descobrir? Então isso é falta de conhecimento, é falta de noção. A gente não tem noção da grandeza de Deus. A gente não tem noção. Quer dizer, se você pedir uma coisa e você não tem que dar ideias para a gente de como fazer isso, Ele tem ideias melhores do que nós. E os nossos achismos, eles só atrapalham, né? A gente, que às vezes a gente pensa assim, como que isso vai acontecer? E aí a gente se sabota. Porque pode acontecer sim, achando que pode fazer. Na tua finitude, você não está vendo solução para aquilo, mas Deus já achou milhões de soluções para você. Mas como você se sabota, e aí a gente acaba, porque a gente é energia, né, Abba? A gente atrai essas coisas, não é? Sim, o que diz o Zohar em relação a isso, que do jeito que a pessoa se comporta aqui embaixo, ele desperta na Sefirot lá em cima, ele desperta o comportamento divino personalizado em relação a ele. Então tem uma passagem na Torá, nos profetas, o profeta Heskel, ele descreve a carruagem divina. Esse conceito cabalístico de carruagem divina está se tratando da fonte das almas. Então tem o Pnei Adam, tem a face do homem na carruagem, que é a fonte das almas animais nossas. Tem a face do leão, a face do boi, a face da águia, que lá são as fontes das almas dos animais. E ele diz, o profeta, que sobre essa carruagem, ele vê, tem um trono, e sobre o trono tem uma aparência humana. O que vem a ser a aparência humana? Tá escrito que no segundo mandamento, olha, vocês não viram nada, nenhuma aparência material. Então, quando Deus, no começo do mundo, ele fala para os anjos, primeiro ele criou os anjos, antes de nos criar, porque nós somos os filhos de Hashem. Então, a criança, quando pede alguma coisa, o pai tem que dar. Então, a criança chega em casa e fala, olha, tenho aqui minha listinha. Aí o pai vai falar, vou perguntar para a sua professora se você se comportou bem. Senão, não vou poder te dar até você se comportar melhor. Então, para a gente não ter esse jeitinho de tudo que a gente pedir, a gente tem que receber independente do que a gente vai fazer. Então, Hashem criou o tribunal divino, criou os anjos. Depois que ele criou esses anjos para nos fiscalizar, aí ele falou para os anjos, vamos fazer um homem à nossa imagem e à nossa semelhança. No segundo mandamento está escrito, você não viu nenhuma imagem, nenhuma semelhança. Então, o que é essa imagem e semelhança? São as 10 sefirot lá em cima. Assim dizem nossos sábios na Kabbalah, imagem e semelhança divina é a revelação divina por meio de 10 sefirot. Essas 10 sefirot são a imagem e semelhança. Então está escrito que o profeta Heskel, ele fala sobre o trono, tinha como se fosse uma aparência humana. Então ele deveria falar como se fosse a aparência divina. Porque se está se tratando lá da revelação divina sobre a Merkavá, sobre a carruagem, então como ele fala, como se fosse uma aparência humana, que a revelação divina não está acima dos conceitos materiais. Os conceitos materiais são limites. Então diz o Maggid Mesrit, ele explica essa passagem do profeta Heskel, ele fala assim, essa pessoa, a aparência humana quer dizer a sua aparência. Do jeito que você está, se você está feliz e tranquilo, que Baruch Hashem, olha quanto que Deus é grande, olha, e Ele está
pessoalmente cuidando do meu problema, você está feliz. Todo mundo vai te ver, vai perguntar o que aconteceu, você está tão alegre. Eu falo, o que aconteceu? Tô indo para um julgamento. Mas então por que você está tão alegre? Aí ele fala, porque o juiz é o meu pai. A gente já combinou entre nós assim. Então, quando você sabe a grandeza de Deus, e você fala, Baruch Hashem, já pedi, fiz como Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, ele falou, Atzileini na me'ad achim me'ad esav, pe me avô. A reza do Yaakov, a gente aprende como a gente tem que rezar. Então, o Yaakov falou, me salva do meu irmão, do Esav, para que ele não venha e mate as mulheres e as crianças. Então, ele especificou detalhadamente o que ele precisa, porque você tem que fazer ação no mundo da ação, para trazer a bênção divina para esse mundo. Então ele fez essa ação, a ação da reza. Depois disso ele estava tranquilo. Então se a pessoa depois que rezou, depois que pediu, ele está desesperado, ele está mostrando que o Deus dele é pequenininho, assim, sim, pequenininho. Isso é o Deus dele. Ele fala, porque se ele acreditasse, se ele soubesse da grandeza de Deus, ele já pediu. Então agora ele fala, olha, Baruch Hashem, já estou em boas mãos. Tranquilo, né? Isso é divina providência. Quer dizer, Hashem agora está cuidando do meu caso. E olha a grandeza dele, eu não preciso encontrar para ele jeitos, soluções. Ele tem soluções melhores do que as minhas. Ele já criou o remédio antes da doença. Ele já tem uma solução pronta que eu desconheço. O povo de Israel chegou na beira do Mar Vermelho, depois de 10 pragas, o faraó quebrado, cheio de ódio por nós, chega na beira do mar com todo o exército egípcio, que era superpotência mundial, era Estados Unidos, Rússia, Irã, China, tudo junto. E aquele exército egípcio era a única potência mundial que existia. Todo o exército egípcio, e nós éramos famílias numerosas, assim, com muitas crianças pequenas, mulher grávida, nenês, e a gente tem que agora, estamos com todo o exército egípcio, depois deles terem levado 10 pragas, assim, que eles vão se vingar agora da gente até... E chegamos na beira do mar, não tinha solução. Aí o povo de Israel se dividiu em 4 categorias. Tiveram pessoas que falaram que, olha, vamos lutar contra eles, mas a gente não vai ganhar, então pelo menos a gente morre lutando. Tipo, pessimista. A gente morre lutando, pelo menos vamos entrar na história. Outros falaram, não, vamos voltar para o Egito, a gente vai apanhar agora em dobro, porque demos 10 pragas para eles vão se vingar da gente, mas pelo menos vamos estar vivos. Hashem falou para Moshe, fala para o povo continuar andando. Mas você não está vendo solução nenhuma, não é problema seu. Hashem tem a solução. Isso que você não está vendo a solução, não é problema seu. Hashem tem a solução, você não está vendo, então o problema seu é que você não está vendo. Não é que não tem solução. Não é que a Gemara traz um conceito, a pessoa fala, Lo raiti, lo shamati, en oraya. Eu não vi, eu não ouvi, você não tem como testemunhar que a coisa não aconteceu. O fato de você não saber qual é a solução não quer dizer que não tem solução. A Hashem já criou a solução antes de criar o problema, mas você desconhece a solução. Então o povo de Israel estava em frente ao mar. Se o mar se abrisse, eles estavam ocupados na praia. Se o mar se abrisse num lugar e eles entrassem em fila indiana, os egípcios nos alcançariam antes de entrarmos no mar. Hashem fez um milagre, o mar se abriu do lado de cada tribo que estava acampada na praia. O mar se abriu assim, em túneis do lado de cada tribo, todo mundo entrou nos túneis, os egípcios entraram em pânico, assim, eles entraram atrás de nós. E depois o mar se fechou para eles. Depois que a gente saiu, o mar se fechou para eles não nos alcançarem dentro dessa situação assim de mar aberto. Hashem colocou ainda, tinha a coluna de nuvem, a coluna de fogo. Hashem dividiu essa coluna
em muitas colunas, assim, para cada túnel. Então, dizem que lá tinha 13, porque o Yaakov, ele teve 12 filhos, mas quando ele deu a bênção, agora na nossa paraxá, ele deu a bênção para os 12 filhos, Yosef trouxe para ele o Efraim e o Menashe, ele deu a bênção, ele não é que ele falou, gente, todo mundo sentado aqui, você, não, para cada filho ele deu a bênção separadamente, mas o Yosef trouxe para ele os 2 filhos, e ele abençoou os 2 filhos, que eles se tornaram 2 tribos. Então não tem tribo de Yosef, tem tribo de Efraim e tribo de Menashe. Então Yaakov teve 12 filhos, mas nós temos 13 tribos, que não tem tribo de Yosef. Efraim e Menashe... Efraim e Menashe ficou uma tribo. Como se fosse não, ficaram duas. O Yosef, que era um, ele virou 2. Ele virou tribo de Efraim e tribo de Menashe. Daí dá 13. Aí dá 13. Então quer dizer que nós somos 13 tribos. A tribo de Levi não recebeu uma parte na terra de Israel, porque eles se tornaram os professores, né? Isso foi abrahado Yaakov também, que eles, por causa do excesso de gevurá que eles tinham, então para amenizar essa gevurá eles tinham que estar espalhados. A aula de hoje tinha o meu mashpia, o Rav Mendel Futefas, era um grande tzadik. O Rav Mendel, tinha uma época que para salvar os judeus na Rússia, você tinha que fazer passaporte, para a pessoa conseguir escapar. Então ele fez um monte de passaportes poloneses, conseguiu tirar muitos judeus da Rússia, graças a Deus, assim, muitos. Até que o governo da Rússia pegou ele. Ele pegou 20 anos de Sibéria, você imagina, trabalhos forçados a não sei quantas dezenas de graus abaixo de zero durante 20 anos. E ele, de boa, assim, ele estava lá com altas revelações divinas. Um dia, até ele me contou para todos nós, para os alunos, um dia ele assim estava no desespero, então ele imaginou que ele está na frente do Rebbe e ele fez para o Rebbe algumas perguntas. Naquela data, depois que ele saiu da Rússia, foi libertado depois de 20 anos, e a família já tinha mudado para Londres. Ele chegou em Londres, tinha uma carta do Rebbe daquela data, tipo assim, em relação às suas perguntas de tal data, as respostas são isso. Assim, ele teve vários milagres. Então, Rav Mendel, uma vez ele... Mas as cartas do Rebbe são incríveis. Né? Sim. Uma vez o Rav Mendel, ele contou pra gente, assim, ele falou, olha, vocês meninos estudando aqui na Yeshiva, vocês são como esterco. Quando vocês estão todos juntos, ninguém consegue aguentar o cheiro. Mas quando vocês se espalham, toda a terra floresce. Então, esse é o conceito, assim... E só uma palavrinha, nós dois aqui, né, amor? Nós dois aqui somos o esterco do Rabino. Floresceu aqui, floresceu nos nossos grupos e está florescendo muito. O Rabino Gloiber tem uma multidão de filhos espirituais, Baruch Hashem. Escolher, muito obrigado, filha. E o que Hashem dê para vocês, fortaleça vocês, que vocês sejam os shluchim principais do Rebbe. E הרבה הצלחה, בריאות פרנסה, בשפע נחת ודמתי מכל המשפחה. Amém. Então vamos ficando por aqui com essa aula incrível, cheia de brahotes. Muito obrigada, Rabino Gloiber. Muito obrigada, Abba. Te amo do fundo do meu coração. Sempre vou te amar por 1000 anos, pela vida inteira. Amém. Com toda certeza. E olha o Rebbe ali. Muito amor. E olha o Rebbe ali. Esqueceram, o Rebbe tá entre nós aqui, hein? Sempre tá aqui. O Rebbe já fez muitos milagres aqui nessa ONG. Continua fazendo, eu sei que vai fazer muito mais, porque ele tá mais vivo que nós aqui hoje. Então, assim, um beijo no coração de vocês. Se você quer fazer parte do nosso grupo fechado de estudo, que é incrível, tem bastante novidade por lá. O Rabino tá sempre lá respondendo perguntas.
e você quer fazer pergunta ao Rabino, vem fazer parte do nosso grupo. O telefone de contato está aqui na descrição da aula. Vou afixar também nos comentários. Deixe um shalom para esse vídeo engajar bastante, para essa aula chegar até várias pessoas, muito mais pessoas. Compartilhem as aulas se você gosta das nossas aulas, tá bom? E um beijo no coração de todos vocês, que vocês tenham boas notícias, que a Hashem realize o desejo do coração de vocês. E tudo de bom. Amém.